Por isso que não é permitido o violão no Big Brother. Ai, que chato, podia tocar um funk, né? Deixa o cara tocar violão, podia ser bem pior, podia ser um pandeiro. Tá, ô cara, ó, vamos focar aqui, ó, vamos voltar pra discussão. Deixa eu terminar meu raciocínio. Seguinte, ó, não dá pra entender vocês, meu, vocês gostam de atraso, né? Antigamente se levava uma semana pra saber quem era o novo presidente. Agora, em poucas horas a gente já sabe quem é. Eu não entendo vocês. Ah, até entendo. Se não ganha o candidato de vocês, aí tem hacker nas urnas eletrônicas. Só pode. Larguei. Que candidato, cara? Eu não tenho partido. Eu tô falando em geral. O meu partido é um coração partido. Renato Russo. Cazuza? Velho, não sou eu que tô falando. Países de primeiro mundo, países com tecnologias muito mais avançadas que a nossa, não usam urna eletrônica justamente por ser mais frágil. Mas existem centenas de estudos que revelam que é fácil se burlar uma urna eletrônica. Ah, como se antigamente não acontecesse isso, né? Eles ficavam 24 horas contando. Tu acha que à noite ali eles não colocavam uns, não rolava falcatrua, não tinha esquema? Ah, só um pouquinho. Não o suficiente para eleger alguém, né? O cara ia lá e metia 10, 20 cédulas. Agora, na era digital, tu pode mudar 4 dígitos em 1 segundo. Ah tá, fácil assim. Não tem fiscalização então. Fiscalização no Brasil, cara. Ô meu irmão, pega aqui essa grana e vai fiscalizar a puta que te pariu. Deu, acabou o fiscal. É por isso que eu voto nulo. Cara, as empresas responsáveis pela contratação das urnas entraram nesse último mandato. É tudo armação. Óbvio que é tudo armação. Por isso que eles não querem voto impresso. Mais uma maluca aí. Tá, então vamos fazer assim, ó. Vamos voltar ao voto manual, entendeu? Com cédula de papel, quem sabe a gente não volta pra ditadura. Vamos pegar e voltar a andar de carroça, usar lampião. Vamos voltar com a CRT, com a Telerge. Ai, chega jogando bola nos outros. É um idiota mesmo. Pô, vamos jogar uma bola? E aí, gurizada, qual é que é o assunto aí? Não te interessa. Nada que o teu cérebro de barata consiga desenvolver algum raciocínio. Ô, gurizada, vamos jogar uma bolinha aí, meu? Que jogar bola o quê? Eu não entrei no programa pra fazer esporte. Se não fosse tu ter cagado na piscina, o programa não tinha punido a gente e tava todo mundo aí, ó, tomando banho de piscina bem faceiro. Cara, tu é chato. Cagão. Ninguém gosta de ti. Tu irrita todo mundo com essa tua maneira de existir. Pô, se a gente tá na piscina, fica na cozinha. Se a gente vai pra cozinha, fica no quarto, mas não vem onde a gente tá. Entendeu? Entendi. Ah, o cara não se liga, meu. Ô, galera, esse aí, ó, vai sair com 99% dos votos. Com certeza. Chegou a grande hora, pessoal, chegou a grande hora. O Sítio dos Famosos está bombando nesta noite. E sem rodeios, vamos direto para a eliminação. Quem sai da casa com 97% dos votos é Vilney Colares. Vem pra cá! Cara, sucesso com teus filmes. Quando eu for em Alvorada, tu me apresenta umas gatinhas, hein? Presente. Obrigado por tudo. E se inscreve no meu canal, hein? Obrigado por tudo, velho.
Obrigado por tudo mesmo. Valeu por tudo que tu me ensinou. E eu tô muito triste que tu tenha saído, cara. Escute o que eu falo. O tempo é tão curto, o prazer é tão raro. Alô? Sim, é. Não paguei porque eu não tenho dinheiro. Eu nem tô assistindo, vocês bloquearam os canais. Tá bom. Tá. Manda o código que eu vou pagar. Sim. Tô anotando. Tá bom. 37 e 23. Ai, cagar. Teria motivo para matar a esposa e mãe amorosa, cheia de vida de 2 filhos? É um mistério que assola a polícia local desde o começo. É a bosta da TV a cabo. Pode ligar o quanto quiser. Eu não tenho R$1. Estão me ligando. 021. Antigamente eu ficava todo empolgado achando que era a Globo me chamando pra dança dos famosos. Agora se me ligam 011 ou 021 eu sei bem o que é. Cobrança. Precisava dizer. Tá tão difícil viver. É coração pra acalmar, a solidão pra levar. Essa saudade imensa que parece uma doença que atormenta e que me faz delirar. Já ando de bar em bar, devido ao meu coração. Estou perdendo a razão, estou sofrendo demais. Fala. Sim. Tô editando. Tá. Já vou abrir o portão. Olha isso. Essa que é a merda de trabalhar em casa. Ninguém respeita. Esse cara que vai entrar é o Rogério, meu amigo. É um cara legal, mas é um pouco metido. Trabalha de assessor para um deputado. Ganha bem
e não faz nada. O filme preferido dele é Velozes e Furiosos. Acho que isso explica alguma coisa. E aí, falcatrua? Tava dormindo? Que mania que as pessoas têm de achar que eu durmo até o meio-dia. Eu acordo às 11, não meio-dia. E aí, pensou na proposta? Bota a máscara. Não precisa, a gente tá distante. O bicho voa. É um vírus, não é um albatroz. O bicho voa da tua boca e vem pra minha. Tu não tá de máscara. Pô, exatamente por isso tu devia colocar a tua. Vou botar porque tô na tua casa. E aí, que proposta que tu queria falar? De vir pro nosso partido? Não, nem perdi tempo pensando. Qual é, cara? Vai passar a vida nessa vidinha, pedindo esmola pra um, pra outro. Exatamente, essa é a sina do artista. Do artista otário, sem oportunidade. Eu tô te dando uma oportunidade. Vem com a gente. Me inclui fora dessa, cara. Eu não quero ser candidato. Aliás, político é a última opção pra quem não tem nenhuma vocação. Ah, mas que besteira. Política é uma baita vocação. Eu podia te dizer que cinema no Brasil é vocação pra quem quer ser mendigo. Mas eu não vou fazer isso contigo. Não ganharia uma eleição. Todo mundo acha que eu sou arrogante. Bom, principalmente quem assistiu o Sítio dos Artistas, né? Ali tu te queimou, né? Esqueceu que tava num reality show ao vivo pra todo o Brasil e resolveu lacrar. Quem lacra não lucra. Tá louco. Ainda bem que o povo esquece rápido. Tanto faz. Eu já nasci cancelado. Olha aí. O que é isso? Uma intimação? O que tu andou aprontando, hein? Não sei. Eu tenho que ir no fórum pra descobrir. Engravidou alguém? Pra isso eu precisaria transar. Quem? Tu acha? Alguma atriz? Ninguém, cara. Depois que a Laura me abandonou, eu não peguei ninguém. Então deve ser alguma dívida. Pode ser qualquer coisa. Inclusive algum corno me processando por uso indevido de imagem. O cara vê um dos meus filmes, acha que eu tenho dinheiro e me processa porque apareceu em uma cena. Vai saber. Mas tu não pega autorização para uso de imagem? Quando eu lembro... Então é isso. Mas, enfim, só vão gastar com advogado. Para exigir dinheiro, o filme tem que ter dado lucro. Meus filmes não dão lucro. Então só vai perder tempo. Bom, lá no partido nós temos diversos advogados e eles vão ter o maior prazer em te defender. Claro, desde que tu venha integrar nosso grupo, né? E pare com esse negócio aí de ficar querendo tirar leite de pedra. Cara, vou lá. Pensa no que eu te falei. De repente nós podemos até articular um apoio aí para esse teu novo filme. É sobre o quê? É sobre um estupro. Mas tu também não ajuda, né? Viu, Ney? Olha isso. Tô vendo. Não pega nada, tá tudo só no chuvisco. Isso é um flashback. Espera aí que eu já explico. Essa é a Laura, minha ex-esposa. Isso tem cara de ser uns 5, 6 meses atrás. É gostosa, mas é péssima na cama. Bom, também não sou bicho, né? Por isso que isso aqui é um flashback. Faz tempo que ela vazou. A realidade aqui, hoje, é bem diferente. Tá tão difícil viver. Às vezes ela arrumava a casa, mas aí ficava puta da vida. O filme preferido dela é As Pontes de Madison. Clint Eastwood, Meryl Streep... Não lembro quem dirigiu. Tu não tá vendo isso, imbecil? E daí? E daí que eu vou ter que pôr uma TV a cabo aqui. Bota, mas eu não vou pagar. Como se eu já não imaginasse isso, né? É óbvio que tu não vai pagar. Eu vou pagar. Porque eu já tô cansada dessa bosta de TV aberta. Eu te falei por que eu não coloco TV a cabo. Eu te falei. Porque tu não tem dinheiro.
Também. A última coisa que eu quero é distração. Eu trabalho em casa, eu preciso me concentrar. Ah, é? Trabalho em casa, postando babaquice no Facebook. Isso é trabalho agora? Consegue um desse aí pra mim também. Se eu publiquei um texto, um comentário que seja, pode ser considerado trabalho. Afinal de contas, eu atuo na área da comunicação. Tá, então tu tá trabalhando. Quanto é que tu ganha? Sim, porque pra mim trabalho é algo remunerado. Eu tô fazendo projetos, eu tô divulgando trabalhos. E tá ganhando quanto? Nada. Mas tem que ser feito. E se um desses projetos é aprovado, eu ganho bastante. Mas isso não é trabalho. Tá bom, então. Eu contrato um idiota pra fazer o trabalho pra mim, ele vai tá trabalhando, vai receber, mas se eu mesmo faço, se eu faço todos os procedimentos, aí não é trabalho porque não tem ninguém me pagando. Sim, é claro. Eu sou artista, eu trabalho em casa, eu trabalho por conta. Ah, é? Estão te pagando quanto, artista? Me poupe. Tá bom, então, tá bom. O Paulo Coelho é vagabundo também. Não, ele ganha dinheiro com os livros dele. Com certeza tem uma TV a cabo em casa. Ok. O Paulo Coelho, ele ganha dinheiro porque os livros dele são vendidos no mundo todo. Agora, quando ele tá em casa escrevendo, ele não ganha porra nenhuma. Ótima comparação. Porque ele também é uma merda. Tá bom. Eu não tô discutindo literatura contigo, eu tô só te dando um exemplo. Eu já te disse, fala com a minha mãe. Ela tem um amigo deputado, ele vai te ajudar. Eu já fui lá 2 vezes, eu levei um chá de banco e não aconteceu nada. É, porque tem uma pessoa muito ocupada mesmo. E não pode esperar um pouquinho. Clint Eastwood. Ele que dirigiu essa bosta de Pontes de Madison. Oi, tudo bem? Oi, querido. Tudo bem? Senta. Então, como vai? Bem. E a filhota como tá? Tá em casa. Ai, que bom, tá descansando. Ah, os teus papéis. Já deu pra perceber que essa é minha sogra, né? Jararaca Ninja. Já ouviu falar? Pensa numa véia chata. Uma vez ela falou mal do meu churrasco. Eu nunca fiz um churrasco. Nunca falei mal do churrasco de um homem. Isso pode gerar gatilhos. Mas enfim, o filme preferido dela é O Conde de Monte Cristo. Aquela versão com o Jim Caviezel, sabe? Bonzinho. Achei. Tá aqui, ó. Bacaninha teu projeto. Bem bacaninha. É. Tu acredita que eu ainda não consegui assistir nenhum dos teus filmes? Cara, eu não tenho tempo, eu trabalho demais aqui. Sabe? Eu chego em casa podre, devo olhar uma novelinha, claro, né? E daí vou dormir. Mas eu tô sabendo que o povo gosta. E o mais importante, é um trabalho social isso que tu tá fazendo, colocando a população nos teus filmes. É bem interessante, sabe? Mas... Na verdade é não mais. Mas... Sabe que tudo que veio antes do mais, que deveria ser não serviu pra porra nenhuma, né? Infelizmente, nós não temos verba direta pra isso, sabe? Tá, mas e essa tal de Ancine? Eu acho difícil. Eles trabalham com pontuação. E a pontuação é referente à bilheteria dos filmes. E se eu nunca tive um filme no cinema, minha pontuação é 0. Então, eu preciso do recurso deles para conseguir colocar um filme no cinema. Que custa uma fortuna. Tu até pode fazer filme sem dinheiro, mas para colocar no cinema tem que pagar. Então é uma bola de neve, ganha sempre os mesmos, a panela velha. É tipo o primeiro emprego, né? Não contratam um office boy sem experiência. Tá. Mas daí como é que o infeliz vai conseguir um trabalho, vai conseguir um emprego, se não dá uma chance para ele? Dando para político.
Ah, pior que é assim mesmo. Mas sabe o que seria bom, mas bom mesmo? Se tivesse menos burocracia nesse país. Mas é o Brasil, né? Fazer o quê? Mas daí, vamos no café? Vamos aproveitar enquanto tem, né? Eu vou lá pedir um pra nós. Menas. Ela falou menas. Sabe quando o cara percebe que tá perdendo tempo? O que tá fazendo aí, cara? Tá dando bandinho fora? Pois é. Me chamaram. Olha isso. Ué? Tá sendo processado, cara. Um idiota que participou do meu segundo filme tá me processando por uso indevido de imagem. Tá, mas foi o que? Foi alguém que passou no fundo, na rua e acabou aparecendo? Pior, o idiota participou do teste de elenco, participou dos ensaios, gravou o filme porque quis e agora vem com essa. Tá, mas quem é que é esse idiota? O que ele fez? Né? Um tal de Jonas fez o papel de samambaia. Eu achei que fosse o cara aquele que tu fez se jogar no valão. Aí teria motivo. Tá, mas deixa eu te perguntar, tu não pegou autorização do uso de imagem? Ai, sei lá, cara, eu tenho que olhar naquela bagunça pra procurar. Eu nunca me preocupei com isso. Quando eu tô na gravação, eu me preocupo em gravar. É a produção que cuida disso. Bom, em minha defesa, eu não tava na produção do teu segundo filme, cara. Eu entrei só na do terceiro. Tá, mas sem sacanagem, velho. Tu tem advogado, né? Não. Não tem? Nossa, cara. Então eu tenho uma notícia pra te dar. Tu vai ter que ir lá na Defensoria Pública. Tem que chegar antes das 5 da manhã, porque eles só dão 10 fichas. Que maravilha. Cara, agora mudando de assunto. Tá com tempo? Então vamos indo que eu tenho uma novidade pra te contar. Uma ideia pra um novo filme meu. Esse é o Juarez, cidade. meu amigo. Eu gosto dele, mas ele tá sempre nessa vibe de novo filme. Na real, nunca fez nada, nem curta. O filme preferido dele é Pulp Fiction, Tarantino. Esse eu vi no cinema. Tô te falando, cara, que esse filme tem tudo pra ganhar um Kikito, ganhar um Oscar, vai revolucionar o cinema mundial. Escuta o que eu tô te falando, hein? Aqui, ó. Acha que é um bate. Puxa. Melhor, né? Me abre o peito. Para! Ei, pô, gatinha, confia em mim. Fechei a academia aqui pra gente treinar junto. Deixa de ser bobo. Isso aqui, ó. Do jeito que eu te falei assim. Para! O que você tá fazendo? Corta! Tem alguma coisa que não tá funcionando. Deixa eu ver. Tu quer uma água, Camila? Não, obrigada, tô bem. Tá faltando verdade aqui, cara. Sabe, eu faço um cara tóxico, ela tinha que, sei lá, tá me agredir. Não, tu não faz um cara tóxico, tu faz um estuprador, é bem pior. Eu sou ator profissional, cara. Tá? Eu fiz até laboratório, faço laboratório pro personagem. Laboratório pra estuprador. Tá. Não me conta, não quero me envolver. Não, eu passei tempo com meus primos em Caçapava lá, o Ildefonso é cheio de história maluca. Tá, foi preso, mas já foi solto, né? Cara, eu não sei. Tem que ter mais verve, sabe? Rasgo a roupa dela, selo. Ah, tu acha que é necessário, tu acha que vai adicionar pra cena? Claro, cara, teta em movimento, bicho. Pô! O público gosta, compra. O público também gosta de porrada. Eu acho que ia ser interessante ela te metendo sarrafo. Tá viajando, velho. Violência só gera violência. Vamos lá. Ô, bem, chega um pouquinho. Fala. Cara, olha só, é o seguinte. Eu emprestei a academia aqui pra te gravar teu filme, eu achei legal, vai promover o lugar, né, vai ser bacana. Só que é o seguinte, tu não me falou em nenhum momento que ia gravar uma cena de estupro na minha academia, pô. Aí tu tá de sacanagem, cara. Mas não é real, é filme. Cara,
Vai gravar uma cena de estupro na minha academia. As meninas já vêm pra cá com medo de treinar, que o pessoal ficou olhando. Poxa, qual é a imagem que tu vai passar? Poxa, era pra estar fazendo marketing da academia. Tu vai queimar meu filme, cara. Tá de bagunça comigo, cara. Mas é ficção, não é real. O estuprador é um ator, ele nem trabalha aqui, ele nem frequenta o local, tem nada a ver. Mas se tu quiser, eu tiro a tua marca. Aí quem não conhece não vai saber que academia é. Tirar minha marca? Cara, eu tô investindo meu tempo aqui contigo, no teu projeto, tô gastando a minha luz aqui. Pô, sacanagem se eu não aparecer no filme, né? Eu posso colocar a tua logomarca junto com os apoiadores. Tá? Só que aqui na cena não aparece nada. Tá bom. Cara, me ajuda. Te virei. Ok, pessoal, vamos fazer o seguinte, vou pedir para todo mundo ir lá para fora, tomar um ar, tá? Deixa eu falar só com a Camila, eu vou te dar algumas dicas. Nossa, tudo isso é saudade. Tu me deixa louca, não aguento ver esse tapado querendo te agarrar. Nem todo mundo tem pegada. Eu tenho, né, Chuchu? Tem e também tem esposa, algo que faz toda a diferença, né? Tenho e não tenho, né? Tu sabe disso, a gente tá se separando. Tu disse isso mês passado. Ela já até pegou umas caixas de papelão pra juntar as coisas dela. Tu disse isso mês passado também. Falou da marca das caixas, traquinas. Olha só, eu tenho 20 anos. Sou jovem, gostosa. Não preciso disso. Me envolver com um homem casado. Tá bom, ok. Desculpa. Vamos voltar a rodar então. Peraí, deixa eu te pedir uma coisa. Parece um House prodígio. Ele tá com o bafo do capeta. Eu já não sei se meu desespero é por causa do estupro ou por causa do bafo. Pô, respeito o cara, né? Ele fez laboratório. Só se ele comer um laboratório de fertilizante. Tá bom, deixa pra mim. Eu resolvo. Eu vou no banheiro, tá? Tá. O que eu vou dizer dessa delícia? Se acha, fez 2 ou 3 curtas, um comercial de absorvente e acha que tá por cima da carne seca. Mas não dá pra negar que é uma delícia. O filme preferido dela é Procurando Nemo. Tá ligado? Desenho. Tá, é uma história fofinha, mas é desenho. Eu chorei, mas é desenho. Que isso? O que é essas caixas? São pra guardar as minhas coisas. Da onde tu tirou tanta caixa? Pedi no mercadinho da esquina, é óbvio. Ah, quer dizer que o bairro inteiro já tá sabendo que tu vai me largar, é isso? Tu não podia ter ido pegar essas caixas em outro estabelecimento, em outro bairro, mais longe? Claro que não, ninguém sabe para que eu peguei essas caixas. Claro que tu ia perder a oportunidade de falar mal de mim pros outros, né? Sou bem eu mesmo, que na primeira oportunidade de falar mal do casamento sai por aí falando. Ou melhor, escreve sobre isso. Quando bebe umas a mais, fala mal da esposa pra própria família dela. Vai a merda, babaca. Tá, mas... por que tu tá indo? Porque a gente já deu o que tinha que dar. Não deu. A gente se ama. Brigando do jeito que a gente briga? Isso não é normal. Não, nós brigamos, mas ainda assim nós nos amamos. Sabe muito bem que é o melhor pra nós agora. No início, eu até gostava dessa vidinha de fazer filmezinho, mas agora eu tenho nojo. Meu sonho é que tu trabalhasse na Graziotin. Mas que Graziotin, mas o que é isso? Numa loja, em qualquer loja, num mercado, numa farmácia, num açougue. Um emprego fixo, com salário, plano de saúde.
Olha isso aqui. Tu merece alguém que te apoie, que te ame do jeito que tu é, que goste disso contigo. Não acho que essa pessoa exista, mas tu tem que procurar. Eu não preciso de ninguém pra ser feliz. E essa nossa experiência foi válida pra eu saber o que eu quero e o que eu não quero da minha vida. E com certeza, se tu vai partir, o que eu não preciso é de outra mulher me enchendo o saco. Precisa sim. Logo tu vai estar com outra pessoa. E eu também. Só que dessa vez eu vou procurar um homem de verdade. Um cara que tenha vocação pra ser pai. Que seja um bom marido. Um bom paizinho. Bom paizinho. Por que essas palavras me dão vontade de vomitar? Ela sempre diz isso. Bom paizinho. Eu posso ser um bom paizinho. Não, não pode. Tu nunca quis ter filho. Vai querer agora? Eu já tô com quase 30, eu não tenho mais idade pra brincar de casinha. Mas que 30? Tu tá longe dos 30. E tu também nunca quis ter filho, não vem só socar no meu agora. Nunca quis porque tu nunca quis. Óbvio, olha isso. Olha como a gente vive, a gente mal tem condição de pagar as contas. Quem dirá de sustentar uma criança? Sim, e brincando de fazer cineminha é que não vai ser. Opa, tudo bem? É aqui o fim da fila? Não, amor, aqui é a seleção pro elenco da novela Chiquititas. Obrigado. De nada. Sabe que horas abre? Às 9? 9? Mas agora é 5 horas? A gente vai mofar aqui. São 10 fichas que eles distribuem. 10 fichas? Me falaram que era 12. Falaram que eram 8. Ah, mas de qualquer forma eu tô dentro, né, cara? São 3, sou o terceiro. Sabe se rola advogado pra separação? Não, cara, separar acho que só criminal. Qual é que deu? Separada, né, Gabeia? A vagabunda me chifrou e não quer sair de casa. Mas eu tenho provas. Ela vai ficar sem nada. Tu tem prova? Tu tem prova? Como assim tem prova dos meus? Se é comigo tá tudo acabado. Acabado pra todo mundo. Todo mundo tá morto. Eu mato a mulher, mato o cara, mato o pai do cara, mato o cavalo do cara, eu taco fogo na carroça do cara. Tá doido? Eu vou pra cadeia por causa de uma vagabunda? Cadeia? Eu tô cagando pra cadeia, papai. Olha aí, Champs. Olha aí. A mulher bota um chapéu de touro nele, ele... O que ele faz? Ele acorda de madrugada pra vir pedir pro advogado tirar a mulher dele de casa porque ele não consegue. Te afirma, ô caganeira? Tem que ter sangue frio, mas e tu? Por que tu tá aqui? Eu tô atrás de um advogado de defesa, meteram 6 artigos, tô todo embretado. Tá, mas o que tu fez? Assalto a mão armada, resistência, acharam uns bagulho no meu carro, o carro também não era meu. Assalto a banco? Não, cara. Assalto a banco é furada. Muito dinheiro, muita gente, dá incomodação. O negócio é restaurante, coisa fina. É sushi, hamburgueria. Nós tava com 20 mil no bolso. Era só largar. A gente não se ligou no gerente que apertou a campainha que aciona direto o alarme na polícia. Quando nós saímos na frente, tava o Datena e o comandante Hamilton na frente. Hollywood daí pra frente, né, papai? Eu, piloto de fuga, me embananei na Ipiranga. Fui desviado de uma véia, pai. Deixar a véia viva caindo de novo, dei com a cara no para-brisa, desmaiei, o meu amigo caiu no arroio lá. Tiraram nós, cagaram a pau. Eu tomei uns tapas. O meu amigo, pai, virou bola de futebol. Tá, mas por que bateram mais no teu amigo do que em ti? Malandragem, né, papai? 30 anos de Tijuca, alvorada e a mediana de alguma coisa, né? O brigadiano ali me chamou pra um canto. Me apertou se eu não tinha nada em casa, se eu tinha droga, se eu tinha arma. Eu, malandro que sou, disse que não. Ele era só pra me atolar. Dali pra frente, o que ele queria? Ele queria me dar a bolsa pra que eu fosse embora. E aí, magrão, tu não aceita sair correndo com a mochila? Por que tu não topou? Vazia, papai! Eu ia sair correndo, os outros brigadianos não iam saber da mutreta e iam me crivar de bala. No final das contas, eu ia morrer e eles iam ficar com o dinheiro. Prefiro ir pro Central. Então tu foi preso? Sim, né? Como é que é lá? Sereno. O ruim é dar o bochoco, né? Sereno? Me falaram que era terrível. Terrível nada, é ladaia.
É muito de boa. Eu tive lá 2 semanas e eu nem vi o tempo passar. Eu super indico. Assalto também? Homicídio. Cheguei em casa e fiz estrogonofe de bofe. Esquartejei ele todinho. Me trocou por uma seca desnutrida. Foi pra Charqueadas? Fui pra Charqueadas. Na beca, nos trinques, no black, no peito, no salto. Cheguei lá na estica e logo de cara me perguntaram onde eu queria ficar. E eu falei, eu quero ficar com o pessoal de Alvorada. Certamente vai ter alguém que eu conheço. Dito e feito. Cheguei lá, tinha vários cupincha, vários conhecidos. Até um ex meu tava lá, patrão, funcionário. Cheguei lá, não deu outra. É só tu andar na linha tranquilo, que o gerente da ala, o patrão da ala, molha a mão do guardinha, 15, 20 minutos, Burger King, McDonald's, X, tudo tá na tua mão. Lá dentro é uma doideira, é muito louco. Mas como é que tu saiu? Se foi homicídio? Sou ré primária, né, amor? Ré primária, tenho faculdade, estudo, trabalho, carteira assinada, sou da igreja, amém. E eu nego até o último que não fui eu. Eu sou inocente, alego inocência até o último. Claro, se aqui ninguém testemunhar contra mim, né? Se bem que aquele tiozinho ali, eu não tô confiando nele. Vai tomar no teu cu. Ai, que delícia! Ainda é bagaceiro. Eu não sou X9 e tenho nojo de marginal. E o que tu quer aqui, meu amor? O que tu quer aqui, tiozinho, então? Vai pra puta que te pariu. Eu não tenho sobrinho nojento como tu. Ah, tá. Vai dizer que não anda com travesti, agora vai dizer que não anda com boneca. Fala que a Alvorada inteira acredita que tu não andou comigo. Diz? Calma. Ai, não vem falar calma que eu não tô calma, não. Me deve R$15 do programa e não pagou ainda. Calma. Então me deixa eu falar. Desculpa. Deixa ele em paz, deixa ele lá. O neto dele tá preso. Ele veio tirar a ficha aqui. É a mesma coisa que eu. E aqui pra pegar uma informação tem que vir pra essa fila de madrugada. O seu neto tá preso também? Meu marido. E o que ele fez? Assalto. Ai, que delícia. Um boy magia. Que saúde, hein, bebê? Que hora abre isso aí? Às 9. Abre às 9. E são 10 fichas. Tudo bem? A gente tava aqui conversando, falando, a maioria que é assalto. Foi assalto também, assaltei uma farmácia. Mas não matei ninguém. A arma até era de brinquedo. Ai, brinquedo. O brinquedo também machuca. Lá em casa tem uns brinquedos, se tu quiser eu te mostro. Tá tirando uma onda com a minha cara? Tu vai querer cair pra cima de mim? Larga minha teta! Calma, gente, calma. Vamos recapitulando então. Assalto, homicídio, assalto e corno. Tamo junto. Tu fez o que, afinal? Eu fiz um assalto. E assaltou o quê? Eu assaltei um aviário. Eu assaltei um aviário. Um aviário? Meu. Eu viajei. Ficha número 6. A ficha. Os documentos. Eu preciso apresentar uma defesa em até 7 dias, pois já se passaram 3. A acusação é ridícula. Um idiota que pediu para participar de um dos meus filmes tá querendo tirar um dinheiro das minhas costas. Um dinheiro que nem existe. Eu não sei se ele assinou a autorização de imagem, mas se ele assinou, eu tenho guardado em algum lugar. Tu precisa trazer essa documentação para o doutor poder te defender. Não adianta me falar do caso agora. É perda de tempo. Sério? Eu tô com cara de quem tá brincando. Ok, eu vou providenciar. Ficha 7. Não posso ganhar o jogo. Esqueça o que eu disse, escute o que eu falo. O tempo é tão curto, prazer é tão raro. Olha isso. Ou o cara gasta milhões de dinheiro público num filme,
Ou o cara tenta uma vaquinha virtual pedindo 1% do orçamento real de um filme e não consegue captar nenhum centavo. Que divertido. Que divertido. Rogério de novo. Que bosta. Tá, agora mais descontraído. Vou abrir um pouquinho aqui. Vamos tocar ali. Aqui, ó. Aí, aqui, ó. Vou fazer mais uma aqui que a gente... Aí. Tá valendo. Valeu aí? Valeu. Bem certinho. Agora vou de perfil aqui. Cara, tenho novidades. E... Valeu? Valeu? Então. O partido quer que eu vá candidato a vereador na próxima. Isso já não estava certo? Na real, não. Claro que isso não impede que tu também te candidate, né? Mas caso tu realmente não vá, tu pode me apoiar. Cara, eu já falei que política não é meu lance. Mas e aí, quais são as outras novidades? Eu vou te contratar para ser meu cinegrafista. Eu tenho que aparecer em eventos públicos, essas coisas, e tu vai sempre junto. Tira umas fotos, faz umas filmagens. Evento em pandemia. Ah, tá. Tu acha que não tá rolando jogo de futebol, galeto na casa do Zé, sopão da tia Maria? É disso que eu tô falando, não é da entrega do Oscar. Ah, festa clandestina. Trouxe pendrive? Sim. Bota a máscara. Ah, que saco! Tá, olha só. Presta atenção. Tu sabe que a nossa comunidade já é carente. Agora com essa pandemia, a galera tá passando fome mesmo. E eu tô articulando aí umas cestas básicas, umas roupas, uns materiais de construção, essas coisas pra doação. E daí a gente vai lá nas vilas entregar. E tem uma invasão aí, onde eu vou ajudar a construir uns barracos, ajudar naquelas, né? Eu carrego uns tijolos, viro umas massas e tal. O que eu sempre faço, só que dessa vez com tudo registrado. Sacou? Tu vai fazer um documentário? Vou fazer um documentário, sim, vou fazer e escrever em Gramado lá. Nós vamos ganhar o Kikito. Isso é pra postar no Facebook, rapaz. Não adianta ajudar sem o povo ver. Isso dá voto, irmão. Tá, cara, mas tu não acha meio forçado? Tipo, tu vai estar lá no meio da desgraça ajudando e vai ter um cara tirando foto tua atrás. É óbvio que tu trouxe um fotógrafo. As pessoas vão pensar, bom, se tu tinha condições de trazer alguém, não trouxesse um fotógrafo, trouxesse alguém que fosse ajudar, tipo um pedreiro. Vai ficar evidente que tu quer te aparecer. Ninguém ganha eleição se escondendo. Não é questão de se esconder, é questão de bom senso. Ninguém ganha eleição com bom senso. Os caras botam a foto deles em cartão de visita, em folder de festa, a cara de pau rola frouxa. Isso não é prática do meu partido. Isso é prática da política, meu querido. E não é ilegal. Cada um luta com as armas que tem. Quantos políticos aí não estão botando o nome deles em máscara pra Covid? Eu já mandei fazer as minhas. Tá bom, cara. É por isso que eu não quero ser candidato. Eu tenho vergonha desse tipo de aparição. Vergonha? Logo tu, que já participou até de reality. Não. É diferente aparecer no meu trabalho ou por causa do meu trabalho. Agora, pagar pra aparecer ou aparecer fazendo bem, forçadamente... Não. É muito estranho. Ué, não tem nada de estranho. Se a pessoa faz o bem, tem que mostrar mesmo. Tu, quando resgata cachorrinho da rua e consegue novos lares pra eles, tu posta foto. Isso é normal. É disso que eu tô falando. Eu posto foto dos cachorrinhos e das pessoas que adotaram eles. Não eu entregando os cachorrinhos. Não, eu já vi foto tu e os cachorrinhos. Eu com os cachorrinhos tudo bem, mas não entregando. Tipo aquelas fotos tuas no Natal entregando o brinquedo na vila. Abraçado com as crianças. Ai, cara. Isso fica explícito. Tu não precisava estar na foto. Era só tirar a foto da criança feliz com o brinquedo.
Ah, mas capaz que não precisava. Se fui eu quem tirou dinheiro do bolso pra comprar brinquedo. Fica gel, brother. Vai dar tudo certo. Pega aqui. Opa. Vai meu pendrive. 100 já ajuda. Tem almoço? Que almoço, cara? Vou fazer um miojo. Vão comigo, eu te pago um almoço. Mas essa hora? Sim, eles servem almoço até às 3. Ah, capaz que eu vou negar um almoço de graça. Viu? Viu o quê? Viu que tu também gosta de uma coisinha boa? Ah, claro que eu gosto. Mas tu sabe que não existe almoço grátis, né? Vou te provar que existe. Alô? Fala. Sim, é ele. Onde, quando, que horas? Tá, manda pro meu e-mail. Sim, é. Esse mesmo. Tá bom. Tá legal. Tchau. Que bosta. Que foi? Me convidaram para participar de um programa de rádio. Isso é ruim? Isso é ótimo. Rádio comunitária, cara. Ninguém ouve. Não, sempre tem quem ouve. Sim. Os caras da rádio, eles ouvem. Eu já tive programa em rádio comunitária, cara. Eu sei como é que é. Ninguém ouve. É tipo esses podcasts agora que todo mundo quer fazer. Ninguém ouve essas bosta. E o que tu tem a perder? Eu gasto com Uber, tempo. E se tempo é dinheiro, então eu vou estar perdendo dinheiro. É por isso que as pessoas te acham arrogante. Não. Eu sou sincero. Isso que ferra tudo. Se eu te falasse que eu ia adorar aí, tu ia achar lindo. Mas tu é meu amigo, eu tô te dando a real. Agora, esse cara que me ligou e me convidou não sabe disso. Pra ele, eu sou só mais um cara que vai perder tempo no programa dele, porque ele sabe que ninguém ouve. Eu odeio perder tempo. O que tu não odeia, cara? Só que seguinte, tu vai ter que rever alguns conceitos aí. Porque essa tua fama de arrogante te complica até pra conseguir patrocínio. Eu não ia te falar, mas tá ligado o Tarcísio da loja de imóveis? Sei. Pois então, eu botei uma pilha nele pra ele patrocinar teu filme. A gente ia marcar uma reunião e tal. Mas aí ele chegou pra mim e disse que tu passou por ele na rua um dia desses e não cumprimentou. Aí ele se mordeu, né? Disse que tu é metido e que não ia mais patrocinar. Cara, eu nem sei quem é esse cara, como é que eu ia cumprimentar ele? Mas tu acabou de dizer que sabe quem ele é? Não. Eu sei que o nome do dono da loja de imóveis é Tarcísio, porque todo mundo sabe, mas eu não sei se ele é preto, branco, verde, gordo, magro. Mas tu, que é uma pessoa pública, tem que cumprimentar todo mundo na rua. Cara, olha só. Quando eu ando na rua, eu olho pro rosto de todo mundo. Se a pessoa me cumprimentar, eu cumprimento de volta. Agora esse idiota aí não me deu oi, então pô, como é que eu ia saber que ele era ele? Tu tem que dar oi pra todo mundo. Por quê? Porque as pessoas te conhecem, elas querem teu oi. Só que tu tem que tomar iniciativa, né? Senão elas ficam com vergonha. Cara, uma minoria de pessoas me conhece. A maioria nem sabe quem eu sou, muito menos os meus filmes. E outra, essa tua lógica aí estaria correta no caso do cara ser uma mega celebridade, tipo o Tony Ramos. Se o Tony Ramos estivesse entrando no barranco aqui em Alvorada, aí sim, né? Ele teria a obrigação de dar oi pra todo mundo, porque com 50 anos de TV é impossível alguém não conhecer o cara. Agora eu, tá louco. Eu acho que tu não perde nada em dar oi pra todo mundo. Tu já deu oi pra alguém e a pessoa não te respondeu? Tu acenou e alguém não te viu? Não é chato? Tu fica lá com aquela cara de bobo que foi ignorado, parece que tá todo mundo rindo de ti. Não. Muito obrigado. Eu cumprimento quem me cumprimentar. Simples. Viu como eu não posso ser candidato? Tu dá oi até pros cachorros. Ah, mas com certeza. E se eles não cumprimentarem de volta, tô cagando.
A minha parte eu fiz. Claro, desde que eles façam a parte deles nas urnas, né? Aí tá tudo certo. Tá pegando o jeito, hein? Tá bom. Eu vou pegar mais feijão que eu ganho mais. Amor, girassol. Eu sei, eu não sou cega. É pra ti? Tu ama girassol? Eu sei e também sei o que significa. Significa que eu vou ficar 4 dias sem meu marido, porque ele vai lá pra onde o diabo perdeu as botas, pagar vale mais um festival de cinema inútil. Porque a gente já sabe que filme vai ganhar. Vai ganhar algum filme ridículo que ninguém entendeu porra nenhuma no final. Resumindo, é mais uma desculpinha tua pra fugir do casamento. Mas amor, isso não tem nada a ver contigo. Eu te amo, mas tem a ver com o meu trabalho. Quando tu me conheceu, eu já trabalhava com isso. Não, viu, Ney? Quando eu te conheci, tu gravava festas de 15 anos e casamentos. Voltava toda noite pra casa e com dinheiro. É tudo a mesma coisa. Explica isso então pra empresa de internet. De repente eles desbloqueiam o sinal porque tu é cineasta. Querido, sonho não paga conta. Mas que sonho! Eu tô indo pra um festival, eu não tô indo pra Disney. E olha só. Dessa vez eu vou ganhar o festival. O meu filme é cabeça, é um drama, é sobre estupro. Eu não ganhava porque eu fazia aquelas comédias idiotas. Eu não entendo porque tu tem que ir. Se tu não for, eles vão passar o filme igual. Que diferença vai fazer? Se tu ganhar, eles vão te mandar o troféu por correio, não é? Então por que tu vai me abandonar? Logo na semana do meu aniversário. O que tem a ver isso? É só um aniversário, é só uma data idiota que simboliza a aproximação da morte. Uma data idiota? Pra mim é uma data muito importante. Mas vai se divertir, vai sair com as amigas. É óbvio que eu vou sair. Não acha que eu vou ficar em casa me martirizando porque tu tá lá? Infelizmente, como comunicador aqui da rádio, a gente tem que dar essas tristes notícias, né? E hoje a triste notícia é a perda da nossa querida Dona Vera. Essa que era uma pessoa, um ícone do bairro Jardim Algarve aqui em Alvorada, mais uma vítima do tal Covid-19. Quero deixar aqui então os meus sentimentos à família, né? Que deve estar ouvindo a gente aqui com certeza. E dizer pra você, deixar uma dica, né? Cuidem-se, isso não é brinquedo não. E outra dica que eu quero deixar para vocês é fique em casa, mas fique em casa ouvindo a Rádio Sumaré. Hoje eu estou aqui com a ilustre figura, a ilustre presença do nosso cineasta, né, Vilney Colares, cara que já tem 3 filmes, né, produziu 3 filmes longas, né, e agora está terminando, finalizando o 4º filme, né, intitulado Filhotinho de Budowski. Bukowski. Perdão, Bukowski. Filhotinho disso aí que ele falou. E então, continuando aqui, como é que tá sendo fazer filme nos dias de hoje na cidade de Alvorada, cara? Bom, primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite para participar. Bom, respondendo a pergunta, não é fácil. Todo mundo sabe que nós fazemos filmes sem lei de incentivo, sem verba pública e sem vergonha na cara. Até virou o nosso slogan. Mas infelizmente é a dura realidade. Pois é, cara, eu ia te perguntar, não rola nenhum apoio, como é que é isso? Bom, nós fazemos filmes sem grana mesmo. Às vezes rola alguns patrocínios de pequenos comerciantes do município, vaquinha virtual, mas é mixaria. A grana ajuda a pagar as contas da casa, porque como eu só trabalho com isso, nada mais justo. Como eu não ganho cachê, fica elas por elas. Eu já vi uma filmagem assim de um filme de verdade, né? E eu vi ali que trabalha muita gente, em torno de umas 50 pessoas ali no set, né? Tu trabalha com bem menos do que isso? Sim, é bem menos, mas só uma observação, os meus filmes, eles são de verdade. Cara, desculpa, eu quis falar assim de filmes com grandes orçamentos, entende? Claro,
Bom, geralmente trabalhamos com 2, 3 pessoas. Na nossa primeira diária, no nosso primeiro filme, nós tínhamos uma equipe bem formada, umas 10 pessoas. Mas, eventualmente, fomos reduzindo por questões de custo. Querendo ou não, você gasta mais, tem que se preocupar com transporte, água, alimentação para mais pessoas. E o Jairo Matos, cara? Ele participou de um filme teu, né? Sim, muita gente boa. Qual filme? Meu Tio é Filho Único. É um drama? Sim, foi um drama. Vai pro flashback. Nath, tu tem que entender que eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de ser filho único. Eu sempre quis ter um irmão ou uma irmã. Mas o destino quis assim. Da mesma forma que tu tem que entender que eu não tenho culpa de ser apaixonado pela minha sobrinha. Não fala mais nada, tio. Não fala mais nada, só me beija. Mas que pouca vergonha é essa? Vó! Vamos parar com isso! Mas o que significa isso? Mil desculpas, Jairo. Minha senhora, a senhora não pode invadir um set de filmagem. Que 7, 8, 9, 10? Isso aqui é uma praça pública. E eu já chamei a polícia. Polícia? Mas pra que polícia? Pra prender o pedófilo. Mas era só o que me faltava. Vó, eu te falei que eu ia fazer um filme. Ele é o Jairo Matos, a senhora não pode falar assim com ele. Tu me falou que ia fazer um filme com o Jairo Matos. Que a tua personagem era sobrinha dele, não a namorada. É que na história ele é meu tio, só que ele é filho único. Acorda, guria. Como é que um tio pode ser filho único? Tu não vê que ele só quer te seduzir, sua tança? Mas é a história do filme. Não tem nada a ver com sedução. É uma história de amor. Ah, muito romântico, né? O velho maconheiro vem de São Paulo pra agarrar minha neta. E o que vem depois? O teste do sofá? Opa! Olha o respeito! E tu vai te preparando, que eu vou te denunciar pro Ministério Público e pro Conselho Tutelar por aliciamento de menor. E vamos embora. Vó, eu quero fazer o filme. Filme tu vai fazer em casa estudando e ajudando na faxina. E nós vamos embora. Acabou com essa pouca vergonha. Mil desculpas, Jairo. Eu não sei nem o que te falar. Essa velha é maluca. Poxa, cara, eu entendo a situação. Mas eu vim de São Paulo, sem cachê, pra participar do teu filme. Eu quis dar esse apoio. Afinal de contas, eu sou de Alvorada. E me acontece isso, mano. Uma velha maluca me chamando de velho, tudo bem, mas maconheiro e pedófilo. Ela não conhece a história do filme. Pois é. Mas me diz uma coisa, com sinceridade. Tu pediu autorização pros pais da garota pra ela poder filmar com a gente? Não, mas ela veio no teste querendo participar, eu selecionei e coloquei no filme. Ela é bem grandinha, né? Mas aí tu tá fazendo tudo errado, velho. Tu pega uma menor e coloca ela pra fazer uma cena de beijo com um adulto. Até eu posso me dar mal com isso? Com essa porra, velho. Tu tá de sacanagem comigo? Me diz uma coisa. Como foi esse teste? Teste de câmera, normal. Tu não andou se passando com essa menina, Pamela? Não, claro que não. Eu sou casado. Ah, tá. E isso faz alguma diferença. Pra cima de mim, ontem você tava agarrando uma maquiadora. Não temos maquiadora. Nunca tive. Eu vi, rapaz. Tá, ok. Era uma figurante, mas ela era de maior, eu acho. Presta atenção, meu velho. Isso aqui é coisa séria pra mim. Eu posso não estar sendo remunerado, mas é o meu trabalho. E eu não vim aqui pra brincar de fazer cineminha contigo. Se tu não leva a sério o teu trabalho, ninguém vai levar. E dirigir um filme
É como botar um filho no mundo. E pelo que tu tá fazendo, eu posso afirmar que tu não vai ser um bom pai. Tu andou falando com a minha mulher? Presta atenção no que eu te falei. Eu vou prestar atenção, mas onde é que tu vai? Não esquenta a cabeça, eu vou arranjar uma outra atriz pra fazer o papel da sobrinha, me dá meia horinha e a gente volta a gravar. E já consegue outro otário pra fazer o papel do tio. Onde já se viu, velho? Um tio? Filho único? Eu tô voltando pra São Paulo. Mas, Jairo, a gente fechou 2 diárias e ainda tem algumas horas. Aproveita esse tempo e me faz um favorzinho. Claro. Vai tomar no olho do seu cu. Jairo, qual é que é teu filme favorito? Vai a merda! Esse eu não conheço. Na verdade, esse filme nunca saiu. Nós tivemos muitos problemas na produção e eu acabei desistindo. Esse era para ser o meu primeiro drama, mas não foi. Meu primeiro drama é esse que eu tô tentando fazer. Viu, né? Não é fácil, cara, fazer filme no Brasil, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Em épocas de pandemia. Mas, cara, estamos caminhando pro final da entrevista, né? Eu quero te agradecer e quero saber se tu tem alguma consideração final aí para deixar pro nosso ouvinte, acrescentar alguma coisa. Por favor, fique à vontade. Sim. Eu gostaria de sortear um DVD do meu primeiro filme para a primeira pessoa que ligar. Olha só que bacana, galera! Estamos aqui no ar com o nosso cineasta, viu, Ney Colares, né? E ele tá aqui disponibilizando para nós um DVD do seu primeiro filme, O Amor é um Horror, né? E agora a gente vai estar dando de brinde para a primeira pessoa que ligar aqui pro nosso telefone da rádio. Então, valendo! Eu sabia que ninguém ia ligar. Ninguém tá ouvindo essa bosta. Acho que eu vou no banheiro. Já volto. O velho golpe do banheiro. Vocês viram que ele levou o celular? Agora ele vai ligar pra mãe dele e pedir pra ligar pra cá. Que divertido. Pelo menos assim ele não me convida mais. Porra, cara, na boa, quando é que a gente vai ter refletor profissional de cinema? Tá ligado que isso aqui é iluminação de jardim, né? Pô, nós estamos um Fresnel ali, ó. Primeiro que não é um Fresnel, é um mini Fresnel, cara. Essa porcaria ilumina menos que a lanterna do meu celular. Então não fala mal do iluminador de jardim. Só que isso aqui não ilumina, isso aqui no máximo, espalha merda. Depende da qualidade do diretor de fotografia, né? No nosso caso é nenhuma, porque a gente não tem um diretor de fotografia. Ah, mas quem precisa deles também? Se o roteiro do filme for bom, o público tá cagando pra fotografia. O público sim, mas o mercado não. Eu não faço filmes pro mercado. Ah, bom, isso explica muita coisa. Isso explica porque a gente tá aqui agora quebrado, usando iluminação de jardim. Cara, vai por mim. Isso aí é uma bola de neve, cara. É uma bola de neve. E aí? Cansada? Um pouco. Tô trabalhando no MEC agora. Tá um inferno. Bem puxado. Ah, se eu pudesse viver de atriz, hein, diretor? Ah, é. Difícil, né? E as caixas de papelão como estão? Tão bem. Se multiplicando. Boa sorte, hein? É como dizem, né? Quem tá solteiro quer casar. Quem tá casado quer morrer.
Cruel, hein? Mas eu preciso te contar uma coisa. Não é nada grave, mas é melhor que fique sabendo. Meu Deus, mas o que foi? Menstruação atrasada. Não é nada disso. É só que eu tô batendo um papo com o Jairo Matos. Tô pensando em ir embora pra São Paulo. Como assim? O que tá acontecendo? O que tá rolando? Cara, temos problemas. O vereador aquele que falou que ia ajudar a gente com a gasolina e tal, fui lá pela 4ª vez no gabinete dele, bati e nada do cara. Mas foi ele que ligou pra gente dizendo que ia ajudar? É foda, eu sei, mas político gosta de fazer balaca, cara. Gosta de se aparecer, promete que vai ajudar, mas chega na hora e não faz nada. Mas manda pro inferno. Cu de cachorro, não serve pra nada e fica fazendo a gente gastar tempo ainda. Pô, velho, é foda. Ó, mas seguinte, nem manda mais eu falar com esse cara aí. Pô. Dá o tempo de eu ir comer um lanche? Mas tem bolacha ali. Bolacha? Tá ruim, né, viu, Ney? Tu não paga nem cachê, devia dar um lanche direito. Nossa, mas dá graças a Deus que tem alguma coisa. Nos outros filmes não tinha nem água. E cadê o elenco dos outros filmes? Eu vou ali. Já volto. Olha isso, olha isso. Acha que tá na Record. Cara, tá fazendo falta um pão com mortadela, né? Tem uma coisa pra te passar. Tô produzindo um filme novo. Pega a visão. É sobre uma cidade dormitório, tá? Onde a gente vai contar as histórias das vidas das pessoas, os seus dramas. Eu tava até pensando em botar, de repente, umas histórias meio bizarras, sabe? Lembra aquela vez que teve um professor que se apaixonou por uma guriazinha bem novinha e tal? Ou então a história aquela do vereador, aquele pilantra, bicho safado da causa animal. Então, mais ou menos nesse segmento, cara. Cara, esse roteiro é meu. Como assim? Eu te falei esse roteiro. No bar. Não, tu tava bêbado, eu tava bêbado, mas eu te contei essa ideia. Mas tu escreveu esse roteiro? Não, mas eu te falei a ideia. Eu até fiz uma escaleta assim por cima. Cara, não, mas o teu é diferente. Não, é exatamente isso. O vereador da causa animal, o professor tarado e várias outras histórias paralelas que eu não vou te contar pra tu não copiar, né? Cara, eu acho que tu tá viajando, na boa. A tua história é muito diferente, cara. É muito, ó, é diferente, tá viajando. É diferente, sim. No meu filme, o vereador se chama João. No dele, Jorge. E agora, vamos assistir ao curta Filhotinho de Bukowski. Apaga a luz aí, gente. Ei, pô, gatinha, veio muito, fechei a academia aqui pra gente treinar junto. Deixa de ser bobo. Isso aqui, ó. Jeito de assim. Para! O que você tá fazendo? Para, por favor. Por favor. Gatinha, grita. Nossa, tá focando, né? Eu sei. Não, para! Eu sei com essa roupinha aqui. Não, para! Para, por favor! Não! E agora eu chamo ao palco o diretor do curta Filhotinho de Bukowski, Vilnei Colares. Seja bem-vindo ao 5º Festival de Cinema de Tupã-Siretã. O prazer é meu. Que bacana o seu filme, inspirador. Muito obrigado. Agora vamos abrir as perguntas ao público. Eu tenho uma pergunta pro diretor. Você não tem vergonha na cara, não? Como é que você me faz um filme no qual a menina sofre um estupro e depois casa com o estuprador? Isso é um escárnio, é uma apologia a esse crime horrendo. Agora os jovens vão achar que eles podem se apaixonar por uma menina, é só estuprar elas e deu. Pronto, vão ficar juntos no final.
Bom, eu não penso dessa maneira. O que acontece é que talvez a menina já estivesse interessada pelo rapaz e por isso eles ficaram juntos no final do filme. Ah, sim. E o roteiro dessa bela obra de arte não é seu, não? Sim, é. Então como assim talvez, meu filho? Você não sabe o que escreve, não? Não. Sim, sim. Mas não parece. Mas existe um processo artístico dos atores durante os ensaios que foi tomando forma e eventualmente alterando o roteiro. Pô, tu é o diretor. Não deve deixar os atores fazer o que querem. Porque na hora de assinar essa bosta aí, tu vai ser o responsável. Esse filme é nojento, preconceituoso, machista. E racista. Racista? Mas o que tem de racista? Você deixaria sua filha assistir esse filme? Eu não tenho filhos. Então você pretende corromper os filhos dos outros? Não foi isso que eu quis dizer. É óbvio que esse cara não tem a menor condição de ser um bom paizinho. Esse teu filme é um lixo. Pior que lixo, porque lixo ainda é reciclável. Eu tava aqui falando pro Gaspar. Eu tenho assim, sabe, esse lance com o mar. Se eu não tô sentindo o mar por perto, eu não consigo escrever uma linha sequer. Interessante. E você, meu nego? Como é que é o teu processo de criação? Eu não consigo escrever se não estiver sofrendo uma desilusão amorosa. Bom, isso é comum. Certamente estava numa fase de depressão profunda quando fez o Filhotinho de Bukowski, né? Na verdade, não. Esse foi o primeiro filme que eu tentei escrever sem estar sofrendo de amor. Parece que não deu certo. Sofrendo ou não, tem que ter muito cuidado com o que vai escrever. Você viu no que deu? Eu fiquei pasmo. Parece que eu escrevi o primeiro filme de estupro da história. É, não foi o primeiro, né? Mas com certeza foi o primeiro onde a vítima fica com o estuprador. Isso é cinema. Se ela se separasse dele, se ela morresse, se ele fosse preso, não seria um curta, seria a vida normal, comum. Tá, e tu acha comum estupro? No cinema, sim. Se eu te falar que meu vizinho matou a família inteira com uma motosserra, tu vai se surpreender. Agora, isso num filme não vai causar surpresa nenhuma, porque no cinema é normal. Obviamente. Mas tu lembra o que aconteceu no Clube da Luta? Que o cara voltou pra casa, pegou uma metralhadora, entrou no cinema metralhando todo mundo. Então... E aí, prenderam o Brad Pitt? O Brad Pitt não era o diretor. Prenderam o diretor? Mas tu entendeu o que eu quis dizer, né? Eu fico me perguntando o que aconteceu com o Jorge Furtado quando ele fez O Homem que Copiava. O cara assalta banco, falsifica nota, mata duas pessoas e acaba o filme rico e com uma gostosa. Gostosa não, era a Lenda Leal. Ela é gostosa. Não, gordinha. Sônia, o que tu acha dela? Não sei, acho que não. Tá, mas... Bom, eu pegaria. Tá. Bom, pessoal, o papo tá bom, mas eu vou indo lá pra pousada. Eu vou ficar mais um pouco. Fica comigo, né? Fica. Vou nessa também. Tchau. Bom, então quer dizer que você não tem problemas com gordinhas? Não, claro que não. Quem teria? O Gaspar não gosta. E... sabe, eu gostei assim do teu filme, mas... eu só não pude te defender. Sei lá, eu fiquei com medo daquela gente. Se tu tava com medo, imagina eu, que tava lá no paredão. Ai, pois é. E você disse que só consegue escrever quando tem uma desilusão amorosa? Então, há quanto tempo que tu não escreve? 3 anos e 10 meses. Tá casado esse tempo todo? Sim. Nossa, complicado. Mas agora ela nem atende minhas chamadas, então não sei. Bom,
Eu vou pro meu quarto. Se por acaso, sei lá, você estiver pensando assim em voltar a escrever, eu tô no 307. Tá. Boa piada, boa piada. Esse é o seu Araújo, o proprietário do mercadinho. Aquela velha história. Veio do interior, trabalhou igual cavalo na Ceasa puxando o carrinho e colocou um mercadinho. Trabalha de domingo a domingo e já foi assaltado 200 vezes. O filme preferido dele é Tropa de Elite, ou algum do Mazzaropi. Manja o Mazzaropi? Eu curto. E qual que é o nome do teu filme? É Filhotinho de Bukowski. Filhotinho do quê? Bukowski. É um escritor famoso. O filme é um drama sobre uma garota que sofre um abuso. É um filme bem sério, bem diferente dos meus outros. Mas é porque eu gostei do primeiro filme. Aquele romance bobo, o rapaz sofrendo de amor, era muito mais divertido. Por que tu não faz outro filme assim? É que esse eu já tô fazendo. Eu já gravei uma parte, já lancei como curta, até foi pra festival. Agora eu tô querendo filmar o resto pra lançar como longa. Aí eu tô atrás de uns patrocinadores. E quanto vai me custar este patrocínio? A cota de patrocínio custa R$5.000. Tá louco? E o que eu ganho com esse patrocínio? Vai ter uma cena no meu mercado aqui com a Luana Piovani? A princípio não, mas eu posso bolar alguma coisa. Sem a Luana, claro. E vai aparecer a minha fachada aqui? Fachada, eu creio que não. Fica um pouco forçado. Mas assim, ó, o filme começa com a logomarca dos patrocinadores. Só a logo sozinha na tela por uns 5 segundos. Depois a cena aqui, isso sem contar a logo no pôster do filme, na capa do DVD. E pro cinema, vai pra tela quente assim? Não, provavelmente não. Tela quente é difícil. Mas nós podemos exibir em canais fechados. O cinema não é certo, nós vamos tentar. Mas o certo é que vai pra internet. Além da distribuição em DVD. Mas por que não vai pra tela quente, homem? Não sei. Pode ser que vá. Mas mesmo se for, a Globo corta cenas de merchan, de propaganda. Mas então não vale a pena eu patrocinar esse filme? Vocês vão cortar justamente as partes que eu apareço? Mas ainda assim, a sua marca vai aparecer em todas as outras exibições do filme. O nosso primeiro filme bombou na pirataria. Cidade toda viu, o senhor lembra? Mas aquele filme que era bom, não esse filhotinho de cruz credo aí. Mas ninguém sabia que o filme era bom até assistir, não é mesmo? Vou te dizer o seguinte, homem, não tô interessado. Acabei de patrocinar a camiseta do time de futebol dos Piai da Vila e olha que nem você é candidato a vereador. Eu posso parcelar, eu posso pegar em mercadoria. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu te dou R$1.000 aí pra tu gastar em mercadoria, tu tem 3 meses pra usar e mais 4 vezes de 250. Mas vai ter que aparecer a minha fachada. Mas isso dá 2.000 e não 3. Mas, homem, a crise tá aí. Eu vou ter que contratar agora um ajudante. Meu irmão vai voltar para Salvador do Sul. São despesas que antes não tinha. Olha, essa é minha oferta. É pegar ou largar. Tá fechado. Tá fechado. Melhor isso do que nada. Também. Já faz 2 semanas que eu tô limpando a bunda com o jornal.
Gostei muito do filme. Maravilhoso. Mas antes de abrir ao público, eu preciso fazer uma pergunta para esse ator fabuloso. Onde tu encontrou inspiração para construir esse personagem tão avassalador? Eu bebo na fonte de Stanislavski. Eu acredito que todo ator que não vive com intensidade o seu papel não merece atuar. Infelizmente, nós estamos no sul do país, não é? Muito longe das coisas realmente são valorizadas. É claro. Você poderia concorrer ao Oscar se tivesse no lugar certo. Exatamente. Mas olha onde eu vim parar. Tá bom, fazer o quê? Aplausos para esse mestre da interpretação. Vamos abrir para perguntas pro diretor. Eu gostaria de saber quando tu vai exibir o final do filme pra gente. O final? Tu acabou de assistir o final? Ah, não, desculpa, eu me confundi com a pergunta. Eu queria saber quando tu vai exibir o início do filme. O início e o meio. Cara, tu já viu o que tinha que ver? Não entendeu? Não entendeu o filme? Se tu não entendeu a mensagem do filme, então cala a boca. Ah, eu pensei que fosse um filme, não um telegrama. Telegrama? Tua piada tá no mínimo uns 20 anos atrasada. Eu gostaria de te parabenizar pelo teu filme. Realmente um roteiro genial. Aquela sacada que faz referência ao expressionismo alemão foi realmente de tirar o fôlego. Parabéns. Do que ele está falando? Obrigado. Essa é uma síntese da arte contemporânea. Uma revolução só pode ser realizada quando a morte vence a vida. Porém, a morte é nada, e nada é contra-revolucionário. Glauber Rocha. O que o Glauber Rocha tem a ver com essa porra? Esse teu filme é surpreendente. Ele é realmente cativante. Eu tenho certeza que se meu filho estivesse aqui, ele ia se divertir como nunca. Tem gente que não consegue entender o lírico da coisa. É de obras assim que o cinema nacional precisa. Isso é cinema. E não estupros que viram romances. Isso não é um filme, isso é uma piada. Como é que eles aceitaram essa jossa? Certo, eu entendo o teu ponto de vista, mas vê que o roteiro foi bem desenhado, né? Roteiro? Que roteiro? Que roteiro? Eu, no banheiro, soltando um barro, escrevo um roteiro melhor do que esse. Se eu amarrar uma caneta no rabo de um cachorro, ele escreve um roteiro melhor. A questão é que o filme ele traz, assim, né, toda uma questão, né, em volta, né, uma questão, assim, uma narrativa social. Filme? Que filme? Mas que filme? O cara encontrou um chapéu no lixo, coloca e acabou. Isso é filme? Deixa eu te explicar uma coisa. O filme que leva a crítica é o filme que eles dormem enquanto estão assistindo. E o filme que o júri popular vota é o mais idiota possível, o mais ridículo. Ou então, que o diretor mora na cidade participante do festival e leva toda a parentada. Então, não te ilude com essas premiações. Bom, eu vou ao banheiro. Aproveitando que a gente tá aqui sozinha, eu quero te pedir desculpa, assim, por ontem, sabe? Sei lá, afinal de contas, você é casado, né, e... Não, Sônia, tu não tá falando sério. Por que não? Nesse caso, eu fico muito lisonjeado e impossibilitado. Eu não acredito que foi logo em Tupã-Siretã que eu fui encontrar o único homem fiel desse planeta. Eu não diria que eu sou fiel, eu diria que eu estou fiel. Eu nunca fui fiel nos meus outros relacionamentos. Pelo menos até agora. Nossa, ela deve ser maravilhosa. Ela é. E aí, algum projeto novo?
Tô tentando finalizar o Filhotinho de Bukowski. Mas esse não era um curta que tu até foi para um festival em Teutônia? Sim, era um curta. O festival foi em Tupanciretã. Só que agora eu tô tentando transformar num longa. Ah, bom. E a vida, como vai? Confusa, mas levando. Me separei, fiquei quebrado, tão me processando. Só coisinha boa. Nossa! Te separou, é? Não sabia. O que houve? Uma longa história. Mas enfim, tentei vender patrocínio, a crise e a pandemia não deixaram. Tentei ver uns apoios, só me ferrei. Fiz uma vaquinha virtual, tá lá, zerada. Eu até fiz uma rifa de uma TV, não vendi 50%. Rifa para um filme? Pois é. Mas sou obrigada a te fazer uma pergunta. Por que tu não desiste? Pensa bem, não seria melhor tu largar isso de mão e não te estressar mais? Eu penso nisso todo dia. Mas eu tenho um ótimo argumento para mim mesmo. Quando eu trabalhava de carteira assinada, no emprego que eu odiava, eu vivia preso, ganhava cerca de R$1.000 e tinha certeza que não ia passar daquilo. Trabalhando com arte, eu sou livre, eu trabalho com o que eu gosto, às vezes eu ganho menos, às vezes eu ganho mais, mas sem nenhuma certeza do que vai acontecer amanhã. Quer dizer, o trabalho tá aí, tá na internet, tá por aí, pode acontecer qualquer coisa. Tá certo. No emprego que tu odiava, tu tinha certeza do que ia acontecer. Nada. Vai receber no final do mês, pagar as contas e depois começar do zero de novo. Sim, numa empresa tu vai subindo, mas mesmo que tu chegue no topo, tu é um funcionário, tu não é o patrão. Tu não vai ser promovido a dono da empresa. Então, mesmo que tu ganhe bem, tu nunca vai ser rico de verdade, sabe? Mas tu quer ser rico? Na boa, eu não preciso de muito para ser feliz. Bom, tu sabe, eu tenho quase 30 anos, não tenho carro. Se eu ganho uma bolada, eu prefiro investir numa câmera do que num carro. E eu sou extremamente feliz. Eu não trabalho para ser rico, mas eu tenho certeza que eu vou ser. Legal. Gosto do teu otimismo. Continua assim. Mas agora eu não tenho nem pro chopp. Deixa que eu pago o próximo. É um investimento. Isso é golpe do baú, hein? Talvez. Essa é a Flávia. Ela estudou psicologia, mas atualmente trabalha como corretora de imóveis. Não é a primeira vez que a gente se embola. Da outra vez foi antes de eu conhecer a Laura. O filme preferido dela é As Pontes de Não, esse é o da Laura. A grande Clint Eastwood. Faz tempo que eu não vejo um filme dele. Será que tem algum bom? Será que a Laura viu algum? Será que ela viu algum com o namorado? O que foi? Eu não sei. Eu não tô bem. O que tu tá sentindo? Eu não consigo parar de pensar no Clint Eastwood. Quê? Não, eu tô viajando. Eu lembrei da Laura. E aí, pra fugir da lembrança dela, eu pensei no Clint Eastwood. É compreensível. Pra esquecer meu ex, eu fixava no Celso Portiolli. O quê? Uma longa história. O teu lance é recente. Eu entendo. Bom, eu tô indo nessa. Desculpa. Não esquenta. A gente se vê. Deixa passar essa pandemia. A gente ainda tem muito o que curtir juntos. Vai descansar. Ô, Flávio. Quê? Qual é o teu filme favorito? Sério? Vanilla Sky?
Vanilla Sky. Ótimo filme. Então, Vilney, grande cineasta. Quer que eu coloque a máscara? Tá tudo bem. Não, coloquei. Eu não vou usar. Esse meu sorriso custou R$2.000. Garoto, eu tô acompanhando esse teu drama aí com a justiça pelo Facebook. Cara, é inadmissível. Um homem que já fez tanto pela nossa cidade, passando esse perrengue com a defensoria pública. Não, eu disse não. Eu vou defender esse garoto. E vai ser de graça. Tu não vai pagar nada. Eu não sei o que dizer. Muito obrigado. Tava bem difícil. Eu fui na defensoria, fiquei de madrugada na fila, só tinha bandido. Sim, o que tu queria que tivesse lá, garoto? Garçonetes dançantes. Mas enfim, a ajuda vem muito a calhar, eu realmente tô quebrado. Não, é de graça. Não vai pagar nada. Só vou te pedir um favorzinho. Sim, dizem que não existe almoço grátis, não é? Depois que eu vou te pedir comida, cara. Não deve ter nem pra ti, garoto. Não, é outra coisa. Eu quero participar desse novo filme que tu tá fazendo. Ah, você é ator além de advogado? Contador Marquinhos é ator? Participou do teu filme. O ex-prefeito é ator? O Anderson Metalúrgico é ator? Não, não é, mas essa é a fórmula do projeto. É mesclar atores profissionais e a população. Então eu sou da população. Fechou todas. E todo advogado tem uma parcela de ator profissional, né? Eu quero te pedir mais um favorzinho. Eu tenho uma história muito boa aí pra te fazer um filme. Eu já tenho mais de 10 roteiros prontos numa gaveta. Eu não faço 3 filmes por ano, não é por falta de ideia, é por falta de grana mesmo. Mas essa minha ideia tu não tem nessa tua gaveta, idiota. Ó, pensa comigo. Um cientista louco. Ele cria uma máquina de teletransporte. Ele cria a estação 1 e a estação 2. Ah, presta atenção. Ele entra na estação 1 pra testar o aparelho. E aí ele aparece na estação 2. Pergunta pra mim se deu certo. Deu certo? Deu certo? Errado. Ele entrou na estação 1 e sem saber, junto com ele, tinha uma pulga. E a máquina confusa misturou os dois numa coisa só e ele acabou se tornando um homem pulga. É genial. Genial. Vocês já viram o filme A Mosca, né? Tem outro. Um plantador de soja, um colono, lá de Tenente Portela. Ele ouve vozes e as vozes mandam ele acabar com aquela plantação de soja idiota e fazer um campo de futebol, porque o Garrincha vai vir jogar bola com ele. Muito bom, muito bom. A bordo do espiritismo, né? Um título bom seria O Campo dos Sonhos. Não, isso aí já tem, eu tava pensando em O Nosso Lar. É bom também. Vai ser o teu próximo filme. Mas eu queria te pedir mais um favor, pra encerrar. É o último. Kátia, vem cá! Lindíssima, olha só. A cara do personal trainer da mãe. Pode colocar na diamante do cientista ou do fazendeiro. Mas tem que ser protagonista. Porque a menina tem talento. Filha, faz aquilo que a gente ensaiou pro tio ver. 3, 2, 1. Não tinha medo, o tal João de Santo Cristo era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Tá ótimo, até aqui tá bom, não precisa fazer tudo. Tem certeza? Sim. Não, tá ótimo. Ela tá ensaiou ótimo. tudo? O que tu achou? Interessante, Vem com o Tata. Ai, que orgulho. Ai, garoto, eu tenho um último favorzinho pra te pedir. Ah, não, acabou ainda. Traz o Jairo Matos
Vai comer uma carne lá em casa. O Jairo mora em São Paulo. Dá teu jeito, eu vou dar meu jeito te defendendo, né, filho? Sim, papai. Tá doido? 5 mil? Como eu já expliquei, eu posso lhes vender uma cota de 3 mil. A logomarca no início do filme, eu posso inserir uma cena de merchan mais suave, não a fachada. O que, por exemplo? Uma logomarca no uniforme do funcionário, uma sacolinha com a marca. Daí não dá pra enxergar, tem que ser a fachada. Sim, amor, mas daí a fachada aparecer do nada, fica feio, fica forçado. Forçado, fica forçado. Forçado é a gente pagar 3 mil reais e quase não aparecer. Por isso que ninguém quer te apoiar. Como é que os filmes que dão no cinema aparecem os patrocinadores? Não, na verdade, no cinema, algumas logomarcas aparecem no início do filme, mas dificilmente tem uma cena de merchan. E as logos que aparecem no início, ninguém pagou menos de $500 mil para aparecer. Eu tô lhes oferecendo um patrocínio com merchan por apenas 3 mil reais. Mas teu filme vai passar no cinema, na Netflix, Prime? Eu não posso garantir, nós vamos tentar. Bom, fica difícil, né? A gente não vai querer, né, Léo? Não. Boa sorte com o seu projeto, ele é bem bacana, bem legal. Poxa, que pena. Cara, tu não pode ser tão sincero assim na tua venda. Se te perguntarem se o filme vai pro cinema, diz que vai, depois foda-se. Tu tá cometendo o mesmo erro que eu cometi quando eu fui candidato a vereador. Tu foi candidato a vereador? Mas eu não sabia. Todo mundo foi candidato? Fui. Olha aí, ó. Tu não votou em mim, mas ouve a história. Eu pedi a voto e os caras me pediam favor. Se tu ganhar, tu vai asfaltar minha rua? Eu respondi a verdade. Vou ver, pois sou vereador e não tenho poder pra isso. Vou ver. Nunca prometi nada pra ninguém. Dito e feito. Fiz 40 votos. Tá bom. O filme vai pro cinema. Agora já era, tu já deu a real e eu não posso fazer nada sem o aval da nega véia. Esposa e sócia, conhece? Pior coisa que existe. É tipo ir acampar com o Jason. Eu imagino. Eu não preciso dizer que o filme preferido do Léo é Sexta-feira 13. E agora com vocês, o resultado. O vencedor do troféu Mãe de Deus de melhor curta, escolhido pelo júri oficial, vai para quem? Vai para Síndrome de Morfeu, da diretora Darlene Rigoto. É uma honra levar esse prêmio para Catanduva. Não foi fácil fazer esse plano sequência de 20 minutos. Gostaria de agradecer à minha mãe, ao meu namorado Sérgio, ao meu cachorro Bilal e a Deus. Namastê. E agora vamos descobrir quem será o vencedor do prêmio Júri Popular. E o prêmio vai para A Esperança é Colorida, de Beto Cruzes. Eu já sabia. O nosso trabalho é contemporâneo e vem acrescentar o circuito interplanetário da elevação fundamental do cinema nacional. Já dizia Ingmar Bergman. Quando você chegar, eu não quero mais estar aqui. Quando você chegar, eu não quero mais estar aqui. Você magoou meu coração e agora no meu peito rola algo meio mal. Olá, você já deve ter percebido que as minhas coisas não estão mais aqui. É o que ambos desejávamos e, enfim, alguém teve coragem de fazer. Nesses dias que fiquei só, descobri outro universo.
Conheci algumas pessoas e estou feliz. Obrigada por ter me deixado só. Espero que fique bem e aproveite o sucesso do teu filme. Adeus, Laura. Ah, sobrou uma caixa de papelão. Ok. Esse é o momento que eu deveria citar algum pensador, cabeça, tipo Nietzsche, Stanislavski, Glauber Rocha, Felipe Neto. Eu devo, mas não vou. Você magoou meu coração e agora no meu peito rola algo meio mal. Um pedaço de plástico pesado e azul, depredando meu miocárdio tão sentimental. Agora o meu coração é um cheiroso vazio e escroto. Agora o meu coração é um cheiroso vazio e escroto. Agora o meu coração. Cara, eu tô tentando levar a sério esse negócio de isolamento social. Eu faço tudo direitinho. Eu sigo todas as regras, eu não aglomero, eu uso máscara. E ainda assim eu me sinto infectado. Nem todo mundo que não aglomera tem o mérito de ser consciente, né? Às vezes a pessoa só é solitária mesmo. Cara, eu não quero que tu me leve a mal. Tu me ajudou, eu te ajudei e agora a gente não deve nada um pro outro. Eu não vou te apoiar politicamente. Não é nem porque eu detesto política, porque eu realmente não acredito em ti. É o que eu tava te falando. Tu não aglomera porque tu não tem amigos. E sabe por que não tem amigos? Por causa dessa tua sinceridade. É isso que te afunda. Ou não, né? Quem sou eu pra te julgar? Mas e aí? Vai fazer o que da vida? Não sei. Aquela velha história. Se eu seguir nessa vidinha, eu vou ter os mesmos resultados de sempre. Não quero mais isso pra mim. Tu que sabe. Eu tentei te ajudar. Não. Tu tinha teus interesses. Só não eram iguais aos meus. É. Pode ser. Sal grosso. Certo que hoje tem churrasco no galpão. Vai, que doce. Muito obrigado. Obrigado, Tal. E aquele papo de
viver preso no emprego, ganhando uma mixaria e com a certeza de que nada vai mudar, não era papo furado. Eu realmente acredito nisso. Mas às vezes o cara tem que fazer uns sacrifícios. Contribuir com a sociedade, pagar de guri bom, trabalhador. Afinal de contas, todo mês tem boleto chegando. Quem sabe na próxima eu tento pra vereador. O que eu tenho a perder? Obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau. Salve, dona Jandira. O que vai ser hoje? Bolo ou cueca virada? Bolinho de chuva. Bolinho de chuva? Mas nem tá chovendo, dona Jandira. Vou lá tomar um café, hein? Eu te apresento minha neta. Opa! Olha que eu vou, hein? Tá bom, pode deixar que eu vou marcar pra senhora, tá bom? Ah, legal. Muito obrigada pela caixa, viu? Dona Jandira, aliás, a senhora não me respondeu. Qual é o seu filme favorito? Os 10 Mandamentos e Odeio Orkut. Ah, eu sei, já vi. É legal. Dona Jandira gosta de filme nacional, que bacana. É, temos que prestigiar o que é daqui, né? É isso, é isso. Muito obrigado, dona Jandira. Pega uma carne pro Jair aí. Ô, meu cineasta. Minha filha tá merecendo um papel de protagonista nesse teu filme aí. Tu vai conseguir, né? Serve carne pro seguinte. Jairo. Oi. Aquela vaguinha na Record pra minha filha lá. Vai rolar? Vou falar com o bispo. Te serve aqui, tem bastante aipim aí. Corta mais carne pro Jairo aí. Olha só, tu tá casado ou tá solteiro? Tô solteiro. Ó, minha filha tá com a segunda dose em dia já, Ah, é? Covid aí, já tá tudo certo, tá solteira. É ótima atriz, pelo amor de Deus. Se tu vê essa guria atuando, tu vai ver que ela tem muito potencial. Eu tô perdendo dinheiro com essa guria. É mesmo? Eu tô louco pra mandar ela pro Rio de Janeiro contigo, casado de preferência. Claro. Eu não quero deixar essa menina solteira no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade muito perigosa, não tem muito arrastão. O meu cineasta sabe, né, meu cineasta? Cineasta, olha que sorriso esse garoto. Esse cineasta vai fazer muito sucesso aí com os filmes dele. Minha filha tá certo, então, protagonista, ela pica mais carne pra esses caras aí, mano. Come, Jair, come. Isso é picanha falsa, né? Tu viu só? Minha filha vai pro Rio de Janeiro com o Jair Matos. Eu tinha um vizinho que era vizinho do Jair Matos. Tu vai junto também? Que maravilha, tô nessa barca. Tu vai junto, Jair? Mas claro, se atraquei. Tu já pode viajar, tá com a... Tranquilo, tô segunda vacinando a dose? terceira já. Tá certo. Jairo, agora tu vai te deliciar com a minha filha atuando. Tu vai ver que atriz. Filha, faz aqui pro Jairo, olhando no olho dele. Não tinha medo tal João de Santo Cristo era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu.